Para torcer, leve a Band com você, com o aplicativo da Band, grátis para Android, iOS e Windows Phone. E se de repente ninguém mais aceitasse? Ninguém mais deixasse passar? Ninguém fechasse os olhos para a corrupção? E se todos se unissem para dizer não a qualquer tipo de corrupção, por menor que seja? Os ministérios públicos de 21 países ibero-americanos estão mobilizados contra a corrupção. Trocando informações, investigando, levando criminosos aos tribunais. Muito já foi feito e isso não pode parar. Vamos juntos dizer não à corrupção. Acredite nisso. Procure o Ministério Público e junte-se a nós nesse grito. Corrupção, não. Suas tardes ficam mais animadas com muita informação e entretenimento. Aqui você vai saber um pouquinho sobre culinária, moda, beleza, entretenimento, comportamento e a sua saúde. Fique por dentro das dicas e curiosidades todos os dias. De segunda a sexta, tô aqui com você ao vivo, 1h30 da tarde. Programa Cristina Calisto. Oferecimento. Você encontra Haskell nas melhores lojas de cosméticos de Maringá e região. É simples, é Haskell. Haskell simplesmente natural. Nós somos a força que transforma sonhos em realidade. Sem medo de errar. Nós estamos sempre aprendendo novos estilos e técnicas. Estamos ouvindo. Absorvendo. Transformando. E é justamente por isso que todos nós estamos aqui, na Band. Consegue Maringá. Postar ou compartilhar imagens de crianças e adolescentes em poses ou atos sexuais na internet é crime. Quem fizer esse tipo de publicação poderá ser condenado até 8 anos de prisão. Se você encontrou esse tipo de conteúdo na internet, denuncie pelo Disque 100. Consegue Maringá. Mais segurança, mais vida. Apoio. TV Maringá Band HD. A sua programação em alta resolução. Móveis de segunda a sexta-feira às 18 horas, com reprise às 10 horas da manhã e aos domingos às 8h30 aqui na TV Maringá. .com News. Oferecimento Executive Air, táxi aéreo, a qualquer hora, em qualquer lugar. Michel Temer vai pedir apoio do Conselhão para a reforma da Previdência. O diretor da Petrobras faz acordo de colaboração com a FBI e Justiça dos Estados Unidos. Sérgio Cabral, ex-governador do Rio, negociou venda de empresa suspeita. Zika pode atingir novas regiões do país. Dores fortes provocadas por chikungunya leva à explosão nos pedidos de auxílio-doença. Maringá recebe o Encontro Paranaense de Empresas Júniors. Evento tem como objetivo fortalecer o empreendedorismo jovem. O comércio do litoral do Paraná está otimista para a abertura de uma nova temporada. Obras da BR-376 estão na reta final. O rebaixamento da rodovia deve ser finalizado até o final deste ano. Mercado de orgânicos cresce 20% ao ano no Brasil. Os consumidores procuram por produtos sem agrotóxicos. E você ainda acompanha as informações sobre o cenário político com Simone Giacometti. Regras para o funcionamento de clínicas de estética no Paraná terão votação final na sessão de hoje.
Hoje é dia de falar sobre qualidade de vida. A gente recebe a enfermeira Caroline Miguel e também vamos falar sobre direito do consumidor. Com essas e outras notícias, o Ponto com News está começando. Olá você, muito bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 21 de novembro, semana começando. A você que está com a gente, o nosso muito obrigado. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nosso jornal com as notícias de Maringá, da região e de todo o Brasil em destaque até às 8 da manhã. Ângela, bom dia. Bom dia, Ronaldo. Muito bom dia, Maringá e região. É sempre uma satisfação estar aqui no Ponto com News, trazendo a notícia para você que nos acompanha. E você pode interagir com o Ponto com News através do WhatsApp no 99915-2376. Bom, e a gente começa trazendo para você informação que o presidente Michel Temer vai pedir apoio ao Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. O presidente vai fazer um apelo em prol das chamadas medidas impopulares para superar a crise, entre elas a reforma da Previdência. No primeiro encontro do chamado Conselhão, o PMDBista deve pedir apoio dos integrantes da sociedade, tanto para o endurecimento das regras para a aposentadoria, como também para a flexibilização da legislação trabalhista. O presidente pretende elencar dados sobre a perspectiva de melhora da atividade econômica. Michel Temer também vai defender maior participação da iniciativa privada em decisões governamentais. Agora são 7h04. A gente teve na semana passada um feriado e esse feriado serviu para animar os comerciantes do litoral paranaense. Isso já diante da expectativa de um bom movimento na temporada de férias desse próximo ano. Acompanhe a reportagem. O estoque das lojas está preparado para a temporada. Brinquedos, biquínis e cangas não vão faltar em Matinhos. Agora, se Deus quiser, a gente está esperando uma temporada bem boa, né? A dona desta lanchonete também está animada. Mesmo com o tempo fechado, ela contou que o movimento foi bom e promete um janeiro aquecido. Eu acho que vai ser bom a temporada, né? Porque pelos feriados tá sendo bom. Só pela BR-277, que liga Curitiba ao litoral, a concessionária que administra o trecho estima que 140 mil veículos passaram por aqui. E claro que toda essa gente, além de curtir a praia, também visita o comércio local. Sempre alguma coisinha a gente acaba comprando, né? Mesmo não querendo, você acaba comprando alguma coisa. Se não tem ninguém na praia, pode saber que tem gente pelo centro, de olho nas vitrines e com sacola na mão. Afinal, quem não leva uma lembrancinha dos dias de descanso? As diversas opções de trabalhos artesanais agradaram estas turistas do interior de São Paulo. Adoramos, as coisas bonitas, aqueles produtos da lojinha ali. Mesmo com chuva na praia, deu para aproveitar bastante o passeio. Tá gostoso, tá valendo a pena. Pois é, os feriados acabam trazendo isso, né? Oportunidade para que muita gente estique às vezes, né? Amplie o fim de semana, emende com o feriado e aí aproveite para descansar um pouco. Mas a expectativa mesmo é para esse fim de ano, para o mês de janeiro, que é esse período que a gente tem uma movimentação maior nas praias, nos hotéis, e a gente fica aí aguardando que a temporada seja boa para todo mundo descansar, que é bom, né? Faz bem, a gente precisa se recuperar de um ano de trabalho, de um ano intenso, mas a gente também precisa que a economia se aqueça, né? Para que a economia cresça ainda mais, e a temporada pode ajudar também nisso. O ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, negociou a venda de uma empresa que comercializa frango para a JBS. A intermediação do negócio ocorreu quando Sérgio Cabral já não era governador e revela parte das atividades do ex-governador na iniciativa privada. Para fazer essa negociação, Sérgio Cabral pôde ter ganhado cerca de 2 milhões de reais, mas a venda acabou não se concretizando. Paulo Roberto Costa, ex-diretor da Petrobras, fez acordo de colaboração com o FBI e com a Justiça dos Estados Unidos. A defesa do ex-diretor da Petrobras confirma a conclusão da negociação com as instituições americanas, mas não dá detalhes sobre o assunto.
A gente traz agora as informações do tempo. Obrigada, Ronaldo. A frente fria que avança pelo oceano não interfere no tempo no Paraná. Por aqui, a previsão de estabilidade sem chuva e com temperaturas em gradativa elevação, principalmente no interior. Mesmo pela manhã, já não devemos ter temperaturas tão baixas em comparação ao domingo. À tarde, os índices de umidade seguem baixos em boa parte das regiões paranaenses. Vamos fazer um giro para ver como andam as temperaturas em algumas cidades. Em Curitiba, existe estabilidade e grande amplitude térmica, mínima de 10 e máxima de 27. Em Londrina, nebulosidade variável, vento mais frio na parte da manhã e temperaturas em elevação, mínima de 13 e máxima de 31. Em Paranavaí, predomínio de sol, mínima de 15 e máxima de 32. Campo Mourão deve ter estabilidade com poucas nuvens, mínima de 13 e máxima de 31. Em Maringá, estabilidade, ar seco e calor. A semana começa com a mínima de 15 graus em elevação até alcançar os 32. Na terça-feira, a temperatura mínima fica em 18 e deve chegar em 32 graus no decorrer do dia. Esse cenário se mantém para os demais dias da semana. Quarta e quinta-feira também devemos ter mínima de 18 e máxima de 32. Mas existem condições favoráveis para a ocorrência de chuva no final da tarde, mesmo com predomínio de sol. Essa foi a previsão do tempo, segundo o CIMEPAR. Muito bem, são 7h08. A gente está começando a semana com expectativa de temperaturas elevadas ao longo da semana, né? Nós tivemos um fim de semana de temperaturas mais amenas, a máxima não chegou aos 30 graus nem no sábado nem no domingo, mas a gente tem a expectativa de que passe dos 30 graus, tanto nesta segunda-feira quanto nos demais dias desta semana. E o dia e essa semana começa com tempo muito bonito. Olha só a condição do tempo lá fora neste momento, né? Um dia muito lindo nesta manhã. Agora são 7h09, um céu bonito, a nossa bela Maringá ao fundo. Você acompanha aí as imagens, vê as imagens da nossa cidade nesta manhã. Já entra ali um raio de sol, né? Esse brilho bonito na tela, para que você possa se inspirar nesse começo de dia e ter uma semana iluminada, uma semana abençoada, uma semana muito feliz e de muita prosperidade. A gente também dá uma olhada na situação dos principais aeroportos que atendem a nossa região. Aeroportos de Maringá e Londrina estão abertos, estão operando normalmente. Os aeroportos de Curitiba e Congonhas, em São Paulo, também estão abertos, mas operam com restrições meteorológicas ou operacionais. 7h10, Maringá recebeu nesse fim de semana um encontro paranaense de empresas júniores e você tem mais informações sobre esse evento aqui no Ponto Com News. Em sua 12ª edição, o encontro veio para celebrar os 20 anos da Federação das Empresas Juniores do Estado do Paraná. Sobre mais informações, nós conversamos com o Gustavo, que foi um dos coordenadores do evento. Olá, Gustavo. Primeiramente, qual que foi a temática e o objetivo desse evento? O evento foi construído sob o pilar de competitividade e nós trouxemos o tema central como sendo tribos, porque a gente acreditou que a construção de uma sociedade em que as empresas trabalhem visando não só o melhor para a sociedade, mas também o melhor para o nicho das empresas, é representado pela associação mais tribal que a gente tem, que são as tribos. Então, por isso a gente trouxe o tema de Paraná Júnior Tribos em 2016. E como que esse empresário júnior pode estar se destacando no meio de trabalho? O movimento Empresa Júnior busca capacitar o universitário para que ele passe por um processo de transformação em um empreendedor. Então ele segue toda uma cadeia de valor em que ele aprende pelo aprendizado por projetos, pelo aprendizado em gestão e pela cultura empreendedora, como fazer com que as suas potencialidades sejam desenvolvidas durante a universidade. Então, na Empresa Júnior, ele vai realizar projetos e vai cuidar da gestão de uma empresa de um modo que talvez ele não teria um contato tão grande caso ele tivesse um estágio ou trabalhando em alguma empresa particular. O empresário júnior tem um sentimento de dono muito maior para aquilo que ele faz, porque ele consegue enxergar todo o ambiente de gestão da organização. Então ele consegue se cuidar tanto dos resultados macro quanto dos resultados micro. Isso faz um aprendizado muito grande quando ele está trabalhando na universidade. E Gustavo, as empresas juniores vêm sendo cada vez mais a opção, né, de micro e pequenos empresários também? Isso. Geralmente as pessoas têm que escolher entre um trabalho que seja bom ou um trabalho que seja barato. Com o empresário júnior, ele tem a opção de fazer ambos, porque
nós somos associações sem fins lucrativos e todo o dinheiro que nós ganhamos dos nossos projetos são reinvestidos na educação dos associados da empresa Júnior. Então, quando o micro e pequeno empresário busca um projeto como empresa Júnior, ele está não só investindo no seu trabalho, na sua organização, mas também investindo no potencial de um jovem para que ele saia da universidade, talvez não com um salário maior, mas ele saia mais caro pelo aprendizado que ele tenha na empresa Júnior. Vários partidos da Câmara escolheram essa terça-feira para discutir nomes que devem ser lançados à presidência da Câmara dos Deputados. O lançamento desses nomes contraria a pretensão do deputado Rodrigo Maia de tentar se reeleger à presidência da Casa em fevereiro. Amanhã, o chamado Centrão vai se reunir na casa de Jovair Arantes, que é um dos postulantes ao cargo. O PT e o PCdoB também têm encontro para definir uma candidatura de oposição. Uma ala do PSDB quer se descolar do atual presidente da Câmara e ameaça entrar na disputa pela presidência. Por outro lado, o PMDB está cada vez mais próximo de fechar com a candidatura de Rodrigo Maia. E daqui a pouco você acompanha informações sobre o rebaixamento da rodovia BR-376. A gente volta já com o Ponto com News. A cultura não só pode, como deve ser valorizada e estimulada a fazer parte da vida de todos nós brasileiros. E é para facilitar o acesso a programações, serviços e produtos culturais que o Vale Cultura, criado pelo Ministério da Cultura, foi implementado. Através do Vale Cultura, as empresas podem beneficiar seus colaboradores com créditos em um cartão personalizado e exclusivo para atividades culturais. Esse é o incentivo que faltava para o trabalhador ir com mais frequência ao teatro e ao cinema, visitar museus ou, por que não, ir com a família ao circo, acompanhar de perto espetáculos musicais e de dança. Os benefícios não param por aí. Por meio do Vale Cultura é possível adquirir CDs, DVDs, comprar ingressos para festas populares ou, por exemplo, levar para casa artesanatos, livros, jornais e revistas. O resultado final é positivo para o colaborador e também para a empresa, que pode se beneficiar com incentivos fiscais, como a dedução do imposto de renda. Além disso, o empregador contará em seu quadro de funcionários com pessoas mais qualificadas e motivadas para entregar o seu melhor desempenho profissional. A Coopercard tem um universo de produtos e serviços ao alcance da sua empresa. Entre eles, o cartão Vale Cultura Coopercard. Faça da sua empresa um lugar onde as pessoas sonham trabalhar. Conheça toda a linha de benefícios da Coopercard, que melhoram os resultados das empresas e a qualidade de vida dos colaboradores. Ligue agora 3220-5400. Coopercard, para uma vida melhor. A Executive Air está pronta para atender às suas necessidades com transporte aéreo executivo e transporte de cargas com mais segurança e rapidez. Além de UTI aérea com atendimento 24 horas em todo o território nacional e países do Mercosul. Ligue 32 25 6000 ou 91 11 2000 e tenha sua necessidade atendida. Executive Air, a qualquer hora, em qualquer lugar. Este homem teve um sonho: mudar a saúde de uma cidade. Maringá estava apenas começando. De lá para cá, muita coisa mudou. Tempo, capaz de transformar sonhos. Paixão, o que sentimos pela vida. Excelência, uma busca constante. Respeito, pessoas cuidando e acolhendo pessoas 24 horas por dia. Modernidade e inovação. A tecnologia a serviço do ser humano. Amor. Médicos, enfermeiros e talentos a serviço da vida. Hoje, o Hospital Santa Rita faz de um sonho a realidade. Transforma o compromisso de ontem no trabalho incansável de hoje. Hospital Santa Rita, único como a vida.
São 7h16. Você que está chegando agora, o nosso muito obrigado. Nós vamos juntos até às 8 horas da manhã. Você está convidado a ficar com a gente, participar também com a gente pelo nosso WhatsApp. Lembrando que hoje a gente fala sobre 2 temas dentro da discussão que a gente faz com a Caroline Miguel sobre qualidade de vida. A gente vai falar sobre os transtornos alimentares, que a gente começou a conversar sobre isso na semana passada, e prometemos falar hoje sobre bulimia e anorexia. A gente vai tratar desse assunto para você daqui a pouquinho, por volta das 7h30, dentro do Ponto Com News. O Banco do Brasil anunciou nesse domingo um amplo pacote de medidas destinado a reduzir custos, incluindo um plano de aposentadoria incentivada e fechamento de agências. O programa, que será implementado em 2017, tem como objetivo gerar economia de R$ 750 milhões por ano, só com a revisão da estrutura administrativa e redução de gastos com transporte de valores, segurança, locação de condomínios, além da manutenção dos imóveis. O plano de aposentadoria incentivada pretende reduzir pelo menos 9 mil postos de trabalho. São 7h18 e as obras da BR-376 estão em fase de finalização. Enquanto isso, o transtorno continua, claro. Motoristas, pedestres que passam pelo trecho têm algumas dificuldades. Mas você acompanha os detalhes nesta reportagem. Quem precisa passar pela BR-376 entre Maringá e Sarandi sabe que não é uma tarefa tranquila, já que precisa dividir o espaço com as obras de rebaixamento da rodovia. Em alguns trechos, os pedestres têm de esperar e se arriscar durante a travessia. E quem fica do lado de dentro do veículo reclama do trânsito e do tempo perdido. O trecho de Maringá a Marialva leva, sei lá, meia hora, 1 hora. É impossível trafegar nesse trecho. Tá muito trânsito aqui, tá demorando demais para passar. Por enquanto é um transtorno. Quem vem de Maringá para Sarandi, a perca de tempo de passar de vir de lá para cá dobrou do começo das obras, né? Trava o trânsito, congestiona tudo. A gente perdeu no mínimo 1/2 hora na entrada da cidade até aqui. A obra de rebaixamento começou no início deste ano e seu objetivo é desafogar o trânsito nas marginais de Sarandi e melhorar o fluxo. A previsão é de que as melhorias sejam finalizadas até o final do próximo mês. Antes dessa obra, eles cruzavam em nível. Então a gente está fazendo ali o rebaixamento da rodovia, de tal forma que o tráfego da rodovia vai passar diretamente por baixo desses viadutos, não interferindo mais no trânsito da cidade, e nem o trânsito da cidade vai interferir na rodovia. Com a proximidade do fim das obras, a expectativa tem sido positiva e dado esperança aos usuários da BR-376. Eu acredito que aqui vai ficar muito bom para o trânsito, essas coisas aí que acredito que vai melhorar bastante. Vai ficar bom a partir do momento que liberarem aqui. Acredito que compensa, né? Porque futuramente vai ser melhor, né? A obra. É o que esperamos, tomara que sim, né? Que dê uma melhorada. Pois é, as pessoas, é claro, reclamam nesse momento porque a obra causa transtorno. Qualquer obra que é feita enquanto você tem ainda o movimento, que você tem o espaço ali que está acontecendo, o trânsito normal, do dia a dia, é claro que qualquer obra dessa natureza vai causar desconforto. Não tem como ser diferente, né? Não tem como você simplesmente eliminar o trânsito dali, colocar em uma outra rodovia, uma outra região. Qualquer mudança vai causar um certo transtorno. Mas o que é mais importante é que é um transtorno temporário, que vai trazer ali um desconforto durante um tempo, mas logo nós teremos aquela rodovia com os problemas resolvidos, um espaço que precisava sim de uma intervenção dessa proporção, e lá na BR-376 a gente vai ter uma obra que vai mudar toda a lógica para Sarandi e para quem trafega por aquela região, ganhando assim mais agilidade, né? A cidade vai ficar mais segura. Então, importante demais essa obra, uma negociação que foi fundamental e que beneficia Sarandi e toda a nossa região. As dores muito fortes da chikungunya têm levado a uma explosão no número de auxílio-doença em todo o país. Dados do INSS mostram o impacto da chikungunya no país. O afastamento de trabalhadores devido às fortes dores crônicas que a doença provoca. Neste ano, o órgão do Ministério do Desenvolvimento Social já registra ao menos 941 concessões de auxílio-doença devido à enfermidade.
A chikungunya também preocupa pelo aumento de mortes. Já são pelo menos 156 mortes confirmadas apenas neste ano. Apesar dos especialistas se preocuparem muito com a chikungunya, os especialistas e autoridades da saúde não descartam a ameaça de um novo avanço de outras doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, em especial a Zika. A avaliação é que, diante da chegada do verão, quando aumenta a infestação do mosquito, o risco em relação à doença varia de acordo com a região do país. Nas regiões onde já houve maior número de casos de Zika, a tendência é que haja uma redução. Por outro lado, nas demais regiões, o maior número de pessoas suscetíveis ao vírus pode colaborar para o avanço da doença. Do alimento que vai à mesa ao produto para o cabelo, a procura dos orgânicos cresce a cada ano, apesar de serem mais caros. E os consumidores estão atentos às novidades do mercado. Acompanhe na reportagem. A movimentação financeira anual dos produtos orgânicos equivale a 2 bilhões e 500 milhões de reais aqui no Brasil. Este é um mercado que cresce mesmo diante da crise a uma taxa média de 20% ao ano. A expansão do setor aconteceu há 3 anos, com a adoção de selos nas embalagens que distinguem os alimentos convencionais dos produzidos sem agrotóxicos. Mas o impulso veio em 2015, com o aumento da conscientização por parte dos consumidores sobre a importância dos alimentos saudáveis. Este café em Curitiba é um bom exemplo disto. A maior preocupação dos clientes é com a origem de cada produto. Eles leem todos os rótulos, tudo. Mas os orgânicos não estão presentes só na alimentação. Este é o primeiro salão orgânico do Brasil. Aqui são utilizados apenas produtos naturais, sem nenhum grau de toxicidade. A linha de cosméticos é própria da marca, toda produzida em Vicenza, na Itália, onde também fica o centro de formação, que capacita os profissionais da rede. Na composição de cada um deles, não há química agressiva. Natural, sem nenhuma toxicidade, que não agride nem o meio ambiente, nem a saúde, com uma qualidade exuberante. O empresário, que é detentor da marca no país, diz que em 1 ano e meio o empreendimento tem um desempenho que supera a expectativa inicial. Ele pretende inaugurar 30 salões como este em vários estados nos próximos 5 anos. Para este esteticista que manipula os produtos sem máscara ou luvas, a diferença está no resultado dos tratamentos de pele e de cabelos para homens e mulheres, na comparação com os métodos tradicionais. Muitas clientes chegam nos nossos salões com processos químicos de cabelos quebrados, cabelos que não se ajeitam, pelos fatos das descolorações e progressivas. Então o orgânico hoje, ele consegue fazer um efeito mais amabilidade de nutrição, restauração de fibra, sem agredir o couro cabeludo, sem agredir a saúde das nossas clientes. A CBI procurava por um salão com este conceito havia muito tempo. Ela chegou até aqui por indicação da filha. A minha filha veio aqui, gostou do tratamento, né? Para ela ficou muito bom. E aí eu vim fazer uma avaliação hoje e gostei realmente, ficou muito mais, sabe, natural o meu cabelo, ficou perfeito, eu gostei. Veja só que interessante, né? A partir do início do ano que vem, a Universidade Estadual de Maringá terá em seu campus 157 câmeras de segurança. Com os equipamentos, a reitoria quer inibir a ocorrência de crimes na instituição. Amanhã serão abertos os envelopes para conhecer a empresa vencedora da licitação, que terá 4 meses para instalar as câmeras pelo campus. Os equipamentos serão instalados nos portões, nos estacionamentos e nos blocos onde há grande circulação de pessoas. O valor exato do investimento será conhecido com a abertura dos envelopes, mas estima-se que será de mais ou menos R$ 1.900.000. Agora nós vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho Caroline Miguel fala a respeito de bulimia e anorexia aqui com a gente. Não saia daí, o Ponto com News volta em instantes. O futuro é intangível e não pode ser abraçado. É um projeto que começa hoje e que dará forma ao nosso amanhã. O futuro é o que imaginamos. E ainda que não o possamos enredar, somos encorajados a seguir avançando. Sancor Seguros. Não imaginamos o futuro. Nós o construímos.
A Executive Air está pronta para atender às suas necessidades com transporte aéreo executivo e transporte de cargas com mais segurança e rapidez. Além de UTI aérea com atendimento 24 horas em todo o território nacional e países do Mercosul. Ligue 32 25 6000 ou 91 11 2000 e tenha sua necessidade atendida. Executive Air, a qualquer hora, em qualquer lugar. Este homem teve um sonho: mudar a saúde de uma cidade. Maringá estava apenas começando. De lá para cá, muita coisa mudou. Tempo, capaz de transformar sonhos. Paixão, o que sentimos pela vida. Excelência, uma busca constante. Respeito, pessoas cuidando e acolhendo pessoas 24 horas por dia. Modernidade e inovação. A tecnologia a serviço do ser humano. Amor, médicos, enfermeiros e talentos a serviço da vida. Hoje, o Hospital Santa Rita faz de um sonho a realidade. Transforma o compromisso de ontem no trabalho incansável de hoje. Hospital Santa Rita, único como a vida. Consegue Maringá. Abusar, maltratar, abandonar, ferir ou mutilar animais domésticos ou silvestres, dá multa e prisão. A pena aumenta em caso de morte do animal. Denuncie pelo telefone 3901-1936. Não se cale diante da injustiça com animais indefesos. Consegue Maringá. Mais segurança, mais vida. Apoio. TV Maringá Band HD. A sua programação em alta resolução. Quer ficar bem informado, rapidinho e de onde você estiver? No computador ou no celular. Nas redes sociais, Twitter e WhatsApp. Com a credibilidade do jornal, as imagens da TV, a mobilidade do rádio e a agilidade da internet. Bastidores da política, eleições municipais e os destaques do noticiário. E os lances do esporte, vídeos curiosos e tudo que está bombando na web. Aqui você escolhe o que quer ver e participa da notícia. Paranaportal.com.br, a nova cara da notícia online. Nós estamos de volta para falar sobre qualidade de vida. Hoje a gente recebe mais uma vez Caroline Miguel. Carol, mais uma vez, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Ronaldo, bom dia a todos. Bom, a gente vai falar hoje sobre anorexia, bulimia, que são transtornos alimentares, né? Dentro daqueles transtornos que a gente começou a conversar na semana passada, talvez esses sejam os dos mais conhecidos? Os mais conhecidos e talvez que gere um pouquinho até de confusão, porque o pessoal fala assim, ela tem anorexia, ela tem bulimia, né? Então, qual que é a diferença? Então, conceitualmente, o que é cada um, né? Propriamente dito, vamos tentar entender por quê. Como a gente sempre fala das questões das doenças, a gente só consegue identificar algum agressor, algum fator de risco quando a gente entende o que é. Então, vamos entender. A bulimia e a anorexia são transtornos alimentares diferentes. Quais são as diferenças entre si? Então, o que é comum é que eles são transtornos alimentares, ok? Normalmente, eles estão ligados a um perfil de ideal magro, né? Então, são pessoas que querem, sim, alcançar um perfil de magreza ou elas têm essa obsessão pela magreza. Qual a diferença entre eles? A anorexia é aquela imagem que sempre nos choca, normalmente, que existe uma jovem que se olha no espelho, ela, na parte real, ela é toda emagrecida, tem a parte óssea muito magra, parte óssea toda aparecendo, mas ela se vê de uma forma com muito mais peso no espelho. Então há uma espécie de distorção da autoimagem. Na anorexia, a pessoa se olha e se vê gorda. Exatamente, independente do peso que ela alcance. Certo. Normalmente a anorexia, ela é ligada, quanto menos peso ela tem, mais ela quer emagrecer. Então, essa preocupação ela é tão excessiva com o peso que chega-se a ter 3, 4 balanças dentro de casa, existe 20, 30 vezes por dia para se pesar. Então, existe uma preocupação excessiva com o peso e a pessoa, ela vai ter uma magreza, né? Segundo o índice de massa corporal, ela vai ter normalmente abaixo de 17, normalmente. Poxa, é muito.
Muito magra mesmo. Muito magra, porém, como você mesmo falou, ela vai ter uma realidade distorcida. Já a bulimia, ela é um transtorno alimentar. E qual que é a diferença entre elas? Ela vai ter picos, onde essa pessoa ela vai ter ingestão de caloria de 4 a 5 mil calorias em minutos. Normalmente isso acontece escondido, né? Essa pessoa ela vai ter isso escondido. E após um tempo, ela vai ter um sistema de compensação, ou seja, ela vai ter um peso tão grande na consciência que ela vai ter um sistema de compensação de retirar essa caloria. Como? Através daqueles métodos purgatórios que nós falamos, né? Ou seja, através do vômito, ou seja, através do uso de laxantes, ou até mesmo, em alguns casos, são pessoas que vão para a academia e daí ficam 3 horas consecutivas na academia para tentar se livrar desse peso. Ou seja, no caso da bulimia, a pessoa consome o alimento, mas ela tenta, através de medidas radicais, eliminar esse alimento, porque ela se sente profundamente culpada pelo que ela fez. Exatamente. Conceitualmente, essas são, são os conceitos propriamente da bulimia e da anorexia, né? Importante falar que a anorexia, como eu falei, é um pouquinho sobre o índice de massa corporal, ele vai estar ligado sempre ao índice de magreza. Já a bulimia são pessoas que vão estar no índice de massa corporal normal, ou seja, dentro de um peso adequado, talvez alguns sobrepesos, poucos, mas então, talvez sim. Então, no caso da pessoa bulímica, às vezes é até mais difícil para a gente de fora identificar que a pessoa está com algum problema, porque você não consegue notar que ela, digamos, está se agredindo para eliminar os alimentos. Ronaldo, para ser mais exata, em média, normalmente o diagnóstico dessas pessoas demora em torno de 10 anos. 10 anos? 10 anos para serem feitos. Muito tempo para ser diagnosticado. É muito tempo. Eu acho interessantíssimo para quem nos escuta, até, como a gente falou, prestar muita atenção em alguns sinais e sintomas que nós vamos comentar, justamente para precocemente já identificar algumas situações de risco, né, para que isso não venha se agravar. Porque após 10 anos de uma rotina alimentar e de uma rotina, enfim, dentro deste método de compensação, quanto agressão que o nosso corpo não recebe, né? A pessoa fica doente em outros aspectos também, né? Com toda certeza. Bom, vamos falar um pouquinho então sobre os sintomas da anorexia. A primeira pergunta que eu faria para você, já que demora 10 anos para identificar, é algo que a pessoa precisa ter consciência de que ela está se agredindo? Ou, na verdade, geralmente no caso da anorexia, são os familiares que identificam o problema e buscam ajuda? Vamos falar um pouquinho da anorexia, tá? A anorexia, tanto a anorexia quanto a bulimia, eles são transtornos alimentares que eles acontecem normalmente na adolescência ou pré-adolescência. Então, eu acho um pouquinho difícil esse adolescente identificar esses fatores de risco justamente pela maturidade que eles não alcançaram ainda. Então, eu acho assim que é a junção dos dois. Tá? Se esses sinais e sintomas normalmente eles acontecem nesta fase, cabe muito aos familiares, junto a esse indivíduo, tá notificando ou tá mais observando esses sinais, tá? Então, quais são os sinais que a gente precisa estar atento? Quem nos escuta, pais, avós e os próprios jovens que nos ouvem, né? São sinais que acontecem na adolescência, mas eles se desenvolvem numa juventude. Então, normalmente atinge jovens, certo. Tá? Agora, está mudando um pouquinho, até os 30 anos a gente já tem uma grande prevalência também, até os 40, tá? Mas a maioria é adolescentes. Então, vamos lá. Eu tenho uma obsessão pelo peso. Eu vou me sentar à mesa e eu não quero comer porque eu tô naquela restrição calórica. Então eu falo, eu já comi, né? São aquelas pessoas que falam, não, eu já me alimentei. Ficam rejeitando alimento. Ficam rejeitando. Então, seguida dessa obsessão, normalmente, essa questão do peso. São pessoas que estão magras, anorexia, mas ainda conseguem se olhar no espelho, olhar para o pai e a mãe e falar assim, mas você não está vendo minha barriga aqui, mãe? Né? Ô pai, mas você não está vendo que assim, eu preciso fazer isso, essa preocupação com o corpo, né? São sinais importantes da gente notar. E são pessoas que não procuram academia, por exemplo, não. Né? Okay. Não, são pessoas que não, principalmente nessa fase da adolescência, né? Certo. Outra coisa importante, essas dietas restritivas absurdas, né? Então, assim, são pessoas que vão estar no jejum intermitente, que a gente fala, vou ficar
14 horas sem se alimentar. Pensa numa adolescência isso, porque um adolescente, ele precisa de alimento para gerar o quê? Crescimento, né? Para ter unhas, cabelos crescendo, hormônios. Então, assim, a questão até da menstruação propriamente dito na menina. Então, são sinais que a gente tem que ficar muito atento nessa fase. Na bulimia propriamente também, o que é um pouquinho mais característico, alguns sinais? A pessoa, ela então comeu, mas automaticamente ela já vai até o banheiro. Ela sai da mesa de refeição e ela já vai para o banheiro. Então, o que é isso sempre? Por que isso vem acontecendo sempre? Tanto a anorexia quanto a bulimia, elas são ligadas à depressão. 70%, 75% desses indivíduos, eles desenvolvem a depressão. Então, assim, são pessoas com a autoestima ferida, porque imagina, o tempo inteiro você está se cobrando e não se sente bem com aquilo, né? Então, são alguns outros sintomas dessa questão da autoimagem, o isolamento social, né? São alguns sinais que a gente tem que ficar alerta. Bom, família então é fundamental nesse processo, né? Acompanhar muito de perto os comportamentos dos filhos, adolescentes e jovens, porque se você perceber algum desses sintomas, pode estar tentando incentivar a procurar ajuda, né? Com toda certeza, até porque quem tem anorexia ou bulimia, como a gente falou, existe um diagnóstico tardio, porque ele não identifica esses fatores de risco, para ele isso não é problema. Isso para ele é um padrão de beleza. Então, assim, eu preciso seguir um padrão de beleza, eu preciso atingir o peso da minha amiga, eu preciso atingir o peso de tal artista. Ele não vê isso como um problema, né? Então, é preciso sim ter atenção com isso, né? E quanto antes, como a gente falou, precocemente já identificar o que é agressor, o que não é agressor. Os familiares, com toda certeza, têm papel fundamental nisso. Porta de entrada para procurar ajuda nesses casos, quase sempre psicólogo, psiquiatra? São 4, eu gosto talvez de elencar 4 profissionais, tá? Se nós estivermos falando, tem vários relatos até de depoimentos de meninas que conseguiram identificar isso aos 12 anos. Na verdade, assim, identificou-se aos seus 18, mas quando traça-se que horas isso iniciou, foi aos 12 anos, né? Então, assim, nesse caso seria um pediatra ou endócrino pediatra. Se nós estivermos falando de um jovem, né, nós estamos falando então de um médico, pode ser de origem endocrinológica, pode ser de um nutrólogo, pode ser de um psiquiatra, mas junto a esses médicos, com certeza, o psicólogo e o nutricionista. Por quê, Ronaldo? Tem uma hora desse transtorno alimentar que isso ele é tão agressor ao corpo, ele, dependendo da forma, a forma que você vai procurar esse profissional, você já agrediu tanto, que você tem que ir para especialistas um pouquinho mais específicos, né? Não dá para... Quer dizer, precisa de um acompanhamento multidisciplinar justamente porque não é simplesmente cuidar das emoções, né? Você cuida da emoção, cuida da recuperação desse organismo, tem que cuidar de uma dieta agora para colocar as coisas em dia, não é tão simples. Não é tão simples e justamente o que a gente está falando que a própria pessoa ela tem uma distorção totalmente da realidade, inclusive da importância disso, né? Então ela não vê isso como um agressor importante. Então, o psicólogo nessa hora vai trabalhar a emoção, a nutricionista ela vai trabalhar o que precisa se alimentar, o que não precisa, e o médico, independente da área, principalmente se for dentro de uma psiquiatria já um pouquinho mais avançado, ele vai trabalhar a questão de antidepressivos ou a questão de algumas outras medicações, porque a bulimia propriamente dita, as consequências, ela pode trazer problemas de úlcera, problemas gástricos, né? Então tem que ser tratado de outras formas também. É verdade, às vezes pode precisar de um gastro para cuidar, né? Se a pessoa já desenvolveu uma úlcera, se desenvolveu uma gastrite, tudo isso pode ser fundamental, né, no tratamento. Resumidamente, as consequências da anorexia pode ser uma desnutrição. Por isso que a gente pode ser levado à internação, onde tem uma infecção de urina, uma sepse, né, um choque. E a bulimia, normalmente, ele vai estar ligado com doenças cardiológicas, vai estar ligado com problemas relacionados a gástricos, né, porque você força muito o vômito ou você usa muito laxante, então também vão ter esses problemas. E assim, para ambos, queda de cabelo, enfraquecimento das unhas, dentre outros vários problemas que a gente pode ter. Quer dizer, a pessoa vai estar bem estragadinha. Vai estar e precisa de ajuda, com certeza. Precisa. Carol, obrigado pela conversa. Na semana que vem a gente volta a se falar. Tá ok, obrigada a você, Ronaldo. Essa Caroline Miguel falou com a gente hoje
sobre anorexia e bulimia, são assuntos bastante complexos, né? A gente trouxe aqui uma introdução a esses temas, né? Para que chame a sua atenção, às vezes para algum caso que está próximo de você. A gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho tem informações do esporte, Campeonato Brasileiro, também tem a política, enfim, tem muito mais, inclusive vamos falar sobre o direito do consumidor em instantes. A Coopercard tem um universo de produtos e serviços ao alcance da sua empresa. Entre eles os cartões Cooper Multibenefícios, combustível e farmácia. Faça da sua empresa um lugar onde as pessoas sonham trabalhar. Conheça toda a linha de benefícios da Coopercard que melhoram os resultados das empresas e a qualidade de vida dos colaboradores. Ligue agora 3220-5400. Coopercard, para uma vida melhor. A Executive Air está pronta para atender às suas necessidades com transporte aéreo executivo e transporte de cargas com mais segurança e rapidez. Além de UTI aérea com atendimento 24 horas em todo o território nacional e países do Mercosul. Ligue 32 25 6000 ou 91 11 2000 e tenha sua necessidade atendida. Executive Air, a qualquer hora, em qualquer lugar. Este homem teve um sonho: mudar a saúde de uma cidade. Maringá estava apenas começando. De lá para cá, muita coisa mudou. Tempo, capaz de transformar sonhos. Paixão, o que sentimos pela vida. Excelência, uma busca constante. Respeito, pessoas cuidando e acolhendo pessoas 24 horas por dia. Modernidade e inovação. A tecnologia a serviço do ser humano. Amor. Médicos, enfermeiros e talentos a serviço da vida. Hoje, o Hospital Santa Rita faz de um sonho a realidade. Transforma o compromisso de ontem no trabalho incansável de hoje. Hospital Santa Rita, único como a vida. Estamos de volta com o Ponto com News e agradecemos você que nos acompanha todos os dias de 7 a 8 da manhã. E olha só, o deputado federal e ministro da Saúde, Ricardo Barros, comemora hoje seu aniversário. A tradicional festa de aniversário do ministro da Saúde, Ricardo Barros, deve reunir mais de 1.200 pessoas nesta segunda-feira. O evento, organizado por amigos do ministro há 27 anos, vai reunir familiares, deputados, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, empresários e lideranças do Paraná e de outros estados. O cardápio é sempre o mesmo há quase 3 décadas, a Paella Valenciana. O evento será no Excelência Centro de Eventos. E agora o Ronaldo traz as informações do esporte para você. A gente fala de futebol, Ângela, a gente fala do Campeonato Brasileiro. Ontem tivemos jogos importantes na 36ª rodada do Brasileirão. O líder Palmeiras venceu o Botafogo por 1-0 e ficou ainda mais perto da conquista do campeonato. O Santos e o Flamengo, principais adversários na tabela, acabaram tropeçando. O Flamengo já se despediu dessa disputa pelo título desse ano. O Santos até chegou a virar o jogo ontem contra o Cruzeiro, mas no finalzinho acabou sofrendo o empate. 2-2 foi o placar. O Flamengo também só fez 1 ponto porque empatou 2-2 contra o Curitiba. Com a combinação de resultados, o Palmeiras tem 98% de chance de conquistar o título, tem 6 pontos de diferença sobre o Santos. O Santos tenta um milagre com 2% de chance, ou seja, precisa que o Palmeiras perca os 2 próximos jogos e precisa vencer também suas 2 próximas partidas. Outros resultados: Chapecoense 2, São Paulo 0. O Atlético Paranaense venceu o Sport Recife, também por 2-0. Santa Cruz e Atlético Mineiro empataram 3-3. E o último jogo dessa rodada será hoje à noite. Corinthians joga em casa contra o Internacional. Ângela. E agora você acompanha as informações sobre o cenário político, direto de Curitiba.
Bom dia, Maringá, bom dia, região. Começamos a segunda-feira com uma ótima notícia para quem trabalha com a beleza. Os deputados votam na sessão de hoje à tarde o projeto que dispõe sobre o funcionamento de clínicas e consultórios de estética, proposto pelo deputado e presidente da Casa, deputado Adhemar Traiano. De acordo com a lei, os locais que desempenham esse tipo de atividade serão regulamentados, não havendo a necessidade de permanência de médicos no local. Traiano defende a regulamentação, reforçando que o projeto não isenta o responsável de qualquer problema causado pelo procedimento. Se aprovada, a proposição será encaminhada para a sanção governamental, virando lei. E também na sessão de hoje, durante o horário chamado de grande expediente, está agendado o pronunciamento de Eliana Ementério, integrante da Rede de Mulheres Negras do Paraná. A rede tem como missão promover a ação política de mulheres negras paranaenses na luta contra o racismo, o sexismo, a opressão de classe, a homofobia e todas as formas de discriminação. Por esta segunda é só uma semana bem produtiva para todos nós. Obrigado, Simone. Hoje a gente fala mais uma vez sobre o direito do consumidor com a gente, o advogado Rodrigo Valente. Doutor Rodrigo, bom dia. Bom dia, Ronaldo. Bom dia, Maringá. Bom dia a toda a região. Bom, a gente fala hoje sobre um assunto que tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo. A gente está aí, novembro, muitos pais já providenciando a matrícula dos filhos na rede escolar. Tem regras específicas que precisam ser respeitadas, doutor? Tem sim, Ronaldo, várias regras que o consumidor tem que ficar atento para que não haja nenhum tipo de abusividade em relação às escolas particulares, é claro. Bom, então fala pra gente um pouco sobre essas regras que precisam ser respeitadas pelas escolas e que os pais devem ficar atentos. Primeiramente, sempre a questão da matrícula escolar, algo que é uma dúvida recorrente em todos os pais quando vão matricular os seus filhos. Primeiramente, a questão da matrícula, ela pode ser sim cobrada, mas ela deve ser deduzida logo no início do contrato já do ano que vem. Por exemplo, se a escola está cobrando uma mensalidade de R$500, ela pode cobrar de forma antecipada R$200 a título de matrícula, só que esse valor de R$200 deve ser descontado já na primeira parcela do ano que vem. Ou seja, ao invés de você pagar os R$500, você pagará apenas R$300 no valor da primeira parcela. Então a matrícula não pode ser cobrada. Se a gente pensar em termos de cobrança efetiva, ela não pode acontecer, ela tem que ser deduzida das mensalidades, ela não pode ser um acréscimo. Exatamente, ela não é um acréscimo. Ela pode ser uma espécie de antecipação, só. É uma garantia de que aquela vaga será preenchida pelo aluno, né? Então, esse valor que é cobrado antecipadamente já é uma forma de garantia, só que ela tem que ser deduzida logo na primeira parcela. Isso é bem importante tomar esse cuidado. Então, não há legalidade na cobrança se ela implicar num acréscimo. Exatamente. Um outro ponto bem importante para que os pais fiquem atentos é em relação à forma de cobrança durante o ano. A parcela da mensalidade ela deve ser fixa, ou seja, não deve haver nenhum tipo de variação no decorrer do ano. É claro que nós vamos adaptar se o valor é semestral ou anual. Então, uma vez determinado o valor anual ou semestral, é dividido por 12 ou em 6 vezes e esse valor é invariável. É claro que se você procurar pagar à vista, deve ser concedido um desconto também. Ok, então o contrato de valores sempre anual ou semestral. Não pode, digamos, eu estou em março ali pagando R$500 e aí quando chega em abril vem ali uma notificação que será 530. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer, isso é ilegal, é abusivo. Se acontecer algo nesse sentido, você deve procurar o órgão de defesa do consumidor, o PROCON, para que ele tome as providências. Agora, um outro ponto, Ronaldo, que é bem importante para que os pais fiquem atentos, é em relação a material escolar. Material escolar, muitas escolas acabam pedindo materiais que não são exatamente necessários para a utilização. Lembre-se que você vai comprar apenas os materiais que o seu filho efetivamente vai utilizar. Então, materiais que são de uso da escola, como por exemplo papel higiênico, não deve ser utilizado porque isso aí é uma obrigação da escola e não dos pais que compram o material escolar dos alunos. Então, o destino do material que está sendo comprado, ele tem que ser diretamente para o ensino-aprendizagem.
Esse é um critério bem interessante para que você fique atento. Se ele está sendo dedicado, direcionado para o seu filho, para o aprendizado, ele pode ser cobrado sim. Agora, se ele está sendo utilizado para fins comuns, para outros alunos ou para a própria limpeza da escola, que nem o seu filho vai utilizar, aí ele não pode ser cobrado. Muito bem, são alguns aspectos importantes. Uma outra preocupação dos pais é porque às vezes vai fazer a matrícula agora e nota que o valor sofreu um reajuste bastante significativo. Quais são os critérios para a composição do preço? A escola tem autonomia para fazer, digamos, um reajuste acima da inflação? Como funciona isso, doutor Rodrigo? Excelente pergunta, Ronaldo. Isso é uma dúvida recorrente também dos pais, que de um ano para o outro acabam sofrendo até uma surpresa pelo acréscimo, pela atualização do valor em relação ao ano anterior. A escola pode sim aumentar, só que ela não pode aumentar de forma abusiva. Deve haver um critério. E se você desconfiar que a escola está cobrando um valor muito adicional da reposição inflacionária, você deve procurar a escola e pedir para que ela apresente essa planilha de custo para demonstrar qual o motivo de que está chegando aquele valor. Então é claro que não é simplesmente a reposição da inflação, esse é um critério então um pouco restrito para você analisar, porque tem o custo do pessoal, tem o custo operacional, tem todo o custo financeiro e também tem que tomar um certo cuidado que dependendo do ano letivo que o seu filho será matriculado, há um acréscimo também na horas aulas. Então todos esses critérios eles são utilizados para chegar à composição de um valor final. E essa razão é que vai determinar qual que é o índice de reposição de um ano para o outro. Bom, para os pais que têm algum tipo de dúvida, alguma dificuldade, às vezes, no diálogo com a escola, a porta de entrada para resolver esse problema é sempre o PROCON, né? Exatamente. O PROCON ele vai fazer uma intermediação interessante. É lógico, você tem que demonstrar alguns critérios para que demonstre que a escola está cometendo alguma abusividade. Mas se ela estiver ou você tiver uma dúvida, vale a pena recorrer ao PROCON, que é um órgão de assistência ao consumidor totalmente gratuito e você pode tirar as suas dúvidas e se eventualmente a escola estiver cometendo alguma irregularidade, ele vai acabar intermediando para que essa irregularidade seja sanada e você tenha o seu problema resolvido. Eu acho que no final das contas o que mais pode dar problema e mais discussão entre pais e escolas é mesmo a questão da matrícula, porque a maioria das escolas acaba cobrando a matrícula, não tem jeito. Exatamente, acho que a matrícula é o principal problema de todos os anos em relação aos pais e em segundo lugar é a cobrança de material escolar de forma irregular, Ronaldo. Ok, doutor Rodrigo, valeu mais uma vez pela conversa, excelente semana. Obrigado, Ronaldo, e até uma próxima. Esse doutor Rodrigo Valente conversou com a gente hoje dando dicas importantes para esse momento que você faz a matrícula do seu filho na rede escolar, né? Principalmente na rede privada, tem ali algumas regrinhas que precisam ser observadas, os pais precisam ficar atentos. Como disse o doutor Rodrigo, essa questão às vezes da matrícula é talvez o ponto que mais pega. Tem também a questão, às vezes, dos materiais escolares. Algumas escolas pedem uma lista muito significativa, né, muito expressiva de materiais e os pais ficam um pouco assustados. Mas aí os pais conversam, dialogam, né, e acaba tudo sendo acertado. E aí você faz a opção pela escola que você mais gosta. Bom, com essas informações a gente vai ficando por aqui com mais uma edição do Ponto Com News. Eu agradeço demais a sua companhia por você ter escolhido a TV Maringá nesta manhã de segunda-feira. A gente deixa para você a coluna Pensando na Vida e volta amanhã a partir das 7 horas. Até lá, a gente se fala. Bom dia! Hoje, pensando na vida, vamos falar sobre atitude de fé. Na vida, vamos ter que enfrentar situações difíceis. Qual a nossa atitude diante de uma circunstância assim? Como reagimos? Com calma e moderação? Fazemos uma avaliação criteriosa e buscamos a melhor solução para o problema ou será exatamente o contrário? Há um choque, um abalo emocional que altera totalmente nossas emoções e entramos numa crise de angústia, tristeza, desânimo e medo? Estamos sujeitos às tempestades da vida. Elas são inesperadas, não mandam aviso e nos pegam de surpresa e nos deixam abalados
e inseguros. São diversos problemas: conflitos conjugais, dificuldades com os filhos, solidão, trauma, acidentes, problemas financeiros, desemprego, doenças e perdas. Diante dessas e outras situações, precisamos ter uma atitude de fé em Deus, para agirmos com sabedoria, calma, discernimento e bom senso. Nesses momentos, precisamos pensar corretamente, vigiar nossos pensamentos, porque os pensamentos vão nos ajudar ou nos atrapalhar na nossa atitude de fé. Salomão escreveu: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida por seus pensamentos. Provérbios 4, 23. Nossos pensamentos exercem uma grande influência em nossas ações. Vamos agir com sabedoria e calma ou impulsivamente. Jesus Cristo é o objeto da nossa fé. Se agirmos com fé nele e na sua palavra, o resultado será confiança, segurança, vitória e paz. Portanto, tenha uma atitude de fé em Jesus Cristo, porque ele vive, reina soberanamente e se importa conosco. Deus te abençoe. .com News. Oferecimento Executivier Táxi Aéreo. A qualquer hora, em qualquer lugar. Móveis de segunda a sexta-feira às 18 horas, com reprise às 10 horas da manhã e aos domingos às 8h30 aqui na TV Maringá. Consegue Maringá. Postar ou compartilhar imagens de crianças e adolescentes em poses ou atos sexuais na internet é crime. Quem fizer esse tipo de publicação poderá ser condenado até 8 anos de prisão. Se você encontrou esse tipo de conteúdo na internet, denuncie pelo Disque 100. Consegue Maringá. Mais segurança, mais vida. Apoio TV Maringá Band HD. A sua programação em alta resolução. Quando você fala, alguém ouve. Presta atenção. Com propaganda também é assim. Você fala, sua marca é vista, seu produto comentado, seu serviço conhecido. Quando você anuncia, sua marca vira assunto e passa a fazer parte do dia a dia das pessoas. O consumidor precisa ouvir mais sobre o seu produto. Anuncie. Venda mais. Apoio TV Maringá. Dando um tempo, dando um rolê, subindo, descendo, correndo, esperando, indo, voltando, com o melhor amigo. Com o time preferido, com o amor, no trabalho, na casa da sogra, andando